A quinta-feira no Oriente Médio foi marcada por reações ao Hamas, que entregou a Israel os corpos de irmãos e de uma mãe em caixões pretos. Sobre o conflito no Oriente Médio, a nossa entrevistada agora é a professora de Relações Internacionais do IBMEC, Karina Calandrin. Como sempre, professora, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Professora, no meio de toda essa discussão, depois das declarações lá atrás do presidente Donald Trump sobre a possibilidade de um cessar-fogo de uma vez por todas no Oriente Médio, nessa relação Israel e o Hamas, essa entrega dos corpos é simbólica de que maneira? Qual o simbolismo disso, com reações internacionais muito fortes, e se isso pode prejudicar esse processo que está em andamento? Com certeza pode prejudicar o processo, isso porque os reféns que foram entregues agora, né, os corpos, né, foram entregues não só em caixões, né, essa é uma cena muito forte e foi feita toda uma propaganda, né, isso já vinha acontecendo nas últimas semanas, o Hamas vinha entregando os reféns com uma cena, né, fazendo todo um espetáculo ao redor disso, mas agora esse simbolismo com os caixões, gerou uma repercussão muito forte internacional, que coloca em risco o cessar-fogo, e ainda temos que considerar que foram 4 reféns agora, né, 4 reféns entregues para Israel, infelizmente mortos, e 3 deles de uma família, sendo que 2 eram crianças, um bebê e uma criança, né, também muito jovem, né, de uma idade muito pequena. Então, isso é um choque muito grande, né, na sociedade israelense e na comunidade internacional. Então, isso acaba colocando em xeque o cessar-fogo, porque representa ali uma crueldade muito grande do Hamas, né? Então, o que já vinha do tensionamento, nós já vimos uma tensão muito grande desse cessar-fogo, isso aumenta agora. E há ainda, né, falta a confirmação de que as vítimas são de fato as vítimas indicadas pelo Hamas. Principalmente a dúvida recai sobre a mãe das crianças, de que o corpo seria dela mesma. Se não for, se o exército de Israel não confirmar, isso sim seria uma violação do cessar-fogo, o que poderia, então, colocar fim no mesmo e o retorno da guerra. E por trás disso, professora, há um recado do Hamas contra talvez esse processo que está em andamento no Oriente Médio, é uma forma de se fazer um protesto, e também há dúvidas se o Hamas vai continuar entregando os reféns? Sim, há sempre essa dúvida, né? Já antes mesmo desse ato, né? Desse espetáculo de hoje, já havia essa dúvida, né? Sempre um vai e vem das negociações, ameaças de ambos os lados sobre a continuidade do acordo, e ainda mais agora com esse cenário que foi divulgado e com ataques que foram realizados hoje em Israel. Alguns ônibus acabaram explodindo, não tiveram vítimas, mas o próprio Hamas já, né, o Hamas não da faixa de Gaza, mas células na Cisjordânia também já acabaram assumindo a autoria desses ataques em Israel, o que, novamente, né, demonstra que o cessar-fogo está em perigo, o que é um risco muito grande para as famílias que esperam os demais reféns que retornem a Israel, e também a toda a população palestina que não está ligada ao Hamas e que sofre com a guerra. Então, é um cenário muito delicado e que o Hamas tem utilizado, é claro, para capitalizar em cima e para utilizar de propaganda da sua ideologia e do seu grupo. Professora Karina, queria perguntar sobre os Estados Unidos. O próprio presidente Donald Trump, nos últimos dias, parou de falar um pouco especificamente sobre as questões do Oriente Médio. Ele tem falado muito sobre a guerra no leste europeu, mas lá atrás sobre as tarifas comerciais, e em relação ao futuro da faixa de Gaza, não teve declaração mais recente dele. De qualquer forma, professora, qual é ainda a preocupação com o futuro daquela região, se houver, obviamente, avanço nessa negociação, a entrega dos reféns, enfim? O papel dos Estados Unidos ainda há muita dúvida em relação ao que pode acontecer naquela região, na faixa de Gaza, no Oriente Médio como um todo, professora? Sempre há dúvida, né? É uma região que, infelizmente, sofre com os conflitos, não só de hoje, não desde o 7 de outubro de 2023, né? É uma região que sofre com os conflitos regionais há muito tempo, então a incerteza ela é presente. É muito difícil dizer o que vai acontecer
daqui no curto prazo, muito menos no longo prazo. Mas os Estados Unidos permanecem como um ator extremamente relevante para a região e com uma influência significativa. Então, quando o presidente Donald Trump profere frases como a última, né, de que Gaza seria desocupada, né, os palestinos seriam retirados de Gaza e que seria construído ali uma nova infraestrutura, tudo isso gera uma repercussão muito negativa, né, para os Estados Unidos, para a administração de Donald Trump e também para os seus aliados como Israel. Então, acredito que também esse momento agora de retração, né, de não falar mais sobre o assunto, envolva também essa repercussão negativa que essa última fala teve. Então, seria um momento até de recuar nesse sentido, mas a posição dos Estados Unidos, acredito que permaneça a mesma nessa administração, de apoio irrestrito a Israel, né, e de combate ao Hamas, uma posição tanto que pode prejudicar, sim, a continuidade do cessar-fogo, e do outro lado, né, ainda um ator muito relevante, com uma capilaridade na região, com outros, né, atores e com outros aliados que podem ter um papel importante para a construção de uma paz duradoura. Professora, uma última pergunta brevemente. Você é uma especialista no Líbano, né? Falando sobre o Líbano, recentemente lançou um livro falando sobre uma questão histórica de Israel com o Líbano. Como é que fica o Líbano nessa discussão do Oriente Médio? Os atores, o Líbano, o Irã também, professora? Bem, a gente viu todo esse tempo, né, do conflito, um conflito que se estendeu para além de Gaza, né, então nós falamos sobre a guerra, uma incursão no Líbano, que foi realizada por Israel, a influência do Irã, né, ataques que o Irã fez em relação a Israel, que nunca tinha acontecido, mas o grande derrotado em todo esse contexto é o Irã, né, o Irã perdeu muito apoio e muito da sua capilaridade, né, o Hezbollah foi muito enfraquecido com a incursão israelense no Líbano, né, a morte do seu líder, o Nasrallah, e também, né, até o próprio os Houthis no Iêmen, que vinham também atacando Israel, com o cessar-fogo em Gaza, também pararam. Então o Irã ele perdeu muito do seu poder na região. O Líbano agora, né, vive o cessar-fogo com Israel, há a expectativa da desocupação total do sul do Líbano pelas forças israelenses, que deve ser cumprido agora no mês de fevereiro, caso tudo corra como esperado, né, e se mantenha esse cessar-fogo e a paz, né, com o Hezbollah, né, no sentido que o Hezbollah foi enfraquecido, a guerra não era diretamente contra o Líbano, mas que essa paz permaneça na região é o que é esperado. E o conflito agora em Gaza é a maior atenção, visto que é a principal ameaça, né, se o acordo vai permanecer ou não. Professora de Relações Internacionais do IBMEC, Karina Calandrin, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Até uma próxima, professora. Muito obrigada, boa noite.